Maravilha. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer fazer a abertura desse 21º Simpósio de Direito Tributário, sempre ao lado do meu professor, mestre de todos nós, Ives Gandra da Silva Martins, que pela 21ª vez também é o nosso presidente de honra. O tema de nosso evento desse ano é o futuro da tributação no Brasil. Não poderia ser outro, né? Com tantas mudanças, reforma tributária, projetos de reforma do imposto sobre a renda, rediscussões sobre o Pacto Federativo, enfim. Temos uma programação muito interessante e estamos agora diante da mais interessante de todas elas, que é a conferência do professor Ives, que vai falar um pouco com a gente sobre a reforma tributária. E, ainda nessa mesa, nós vamos receber o excelentíssimo ministro André Mendonça, que vai, por questões de agenda, vai entrar via online, e o nosso presidente do Conselho Científico, o Dr. Ives Gandra Martins, irá entregar uma placa, né, placa simbólica, ao professor André, como professor honorário da Associação Paulista de Estudos Tributários, né? Acontecimento que também ocorreu ano passado com o ministro Toffoli. O professor Ives Gandra da Silva Martins, ele dispensa apresentações. Todos conhecemos o professor Ives, ele tem um trabalho espetacular. Dia desses, estudando no crédito a teoria do ordenamento com o professor Tércio Ferraz, né, Júnior, conversando com o professor Tércio sobre um livro que começamos a coordenar, falei da minha amizade e dos projetos que a PET tem com o professor Ives. Ele carinhosamente elogiou o professor Ives, é amigo de longa data, e ao lado estava um juiz, amigo meu, de Recife, né, o Cláudio Kittner, e ele falou: poxa vida, Marcelo, o Cláudio já deve ter uns 48 anos, um pouco abaixo da minha idade. Eu comecei a estudar Direito, porque o meu pai, judeu, me mostrou uma matéria que saiu numa revista importante na época, isso há 40 anos atrás, do professor Ives Gandra. E eu li aquela matéria e decidi fazer Direito e ia ser advogado tributarista. Hoje ele é juiz, professor, ele é juiz. Mas é uma história que eu costumo trazer, porque eu não ouvi isso uma única vez. Eu já ouvi isso várias vezes, e apenas para lembrar que o professor Ives é uma grande inspiração para todos nós, né? Velhos e jovens advogados. Também lembrar aqui que hoje a gente está lançando um livro, eu e o professor Ives, vou ter um coquetel às 18 horas, estão todos convidados, que o professor Ives deu um presente para nós o ano passado, que é a missão de nós levarmos adiante o caderno de pesquisa tributária, o tradicional caderno de pesquisa tributária, que, se não me falha a memória, o primeiro saiu em 1976, né, Prescrição e Decadência. E esse é o número 47, e o terceiro da série da PET. Esse ano escolhemos o tema da dedutibilidade de despesas no regime do lucro real, mas sempre com aquela ideia de elaborar perguntas, né, perguntas capciosas, para os autores responderem. Aqui tem questões relativas à dedutibilidade, questões relativas à tributação do ilícito, temas atuais, temas não tão atuais, enfim, dedutibilidade de despesas no regime do lucro real, coordenação, professor Ives Gandra da Silva Martins. E embaixo aqui, o meu nome, Marcelo Magalhães Peixoto.
E, enfim, sem mais delongas, né, vamos ouvir o nosso mestre, o professor Ives Gandra, no qual eu passo a palavra nesse momento. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Marcelo, porque levar um congresso anual e no 21º ano é algo admirável nesse país, em que as coisas começam e param no meio do caminho. Em segundo lugar, muitas coisas que ele disse, evidentemente, quando ele estava falando, eu pensei que devesse haver um outro Ives e não eu aqui. Mas depois eu percebi, quando ele fez, que o livro mesmo é nosso, então ele estava falando a meu respeito. Eu sou apenas um velho advogado de 88 anos e um professor universitário há 59 anos, advogado há 65 anos, e que, evidentemente, aqui estou muito mais para aprender com os jovens do que trazer as minhas ideias, que ultimamente nem sempre têm coincidido com as ideias dos meus amigos do Supremo Tribunal Federal. A impressão que eu tenho é que eles devem me considerar, pela própria idade, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral no Supremo, em 62, 5 dos atuais ministros não tinham nascido. Então, eles devem me considerar um dinossauro, mas é exatamente um dinossauro do direito que vai falar aqui com os senhores, e se os senhores aguentarem essa meia hora, falar um pouco sobre essa reforma tributária. Desde o início, e eu que participei das diversas reformas tributárias, convivi com os pais do direito tributário atual, com Gilberto de Acanto, com Rubens Gomes de Souza, com Carlos da Rocha Guimarães, enfim, Gerson de Augusto da Silva, com eles tendo livros escritos, inclusive, me impressionou, porque o Rubens ele projetou um Código Tributário Nacional no começo da década de 50. Foi discutido no antigo IBDF, hoje a ABDF, durante anos, com uma equipe de gênios que conheciam o direito tributário em profundidade. E só em 64, com Aliomar Baleiro e o próprio Gilberto trabalhando junto a Roberto Campos e ao Bulhões, é que foi apresentada a emenda número 18, e o próprio Código Tributário, idealizado por eles, no ano de 1966 e 67, tivemos aquilo que foi a espinha dorsal do sistema até hoje. O dado interessante é o seguinte: quando nós participamos, eu fui dos primeiros convidados pela Constituinte, pelos constituintes a participar de uma audiência pública, quando eu lá participei, disse que nós tínhamos que preservar a espinha dorsal do sistema, que era um sistema bom. Era um sistema que respeitava o Pacto Federativo, não daria o elemento mais fundamental da tríplice autonomia que deve haver numa federação. A federação existe em função da autonomia política, da autonomia administrativa e, fundamentalmente, da autonomia financeira. Porque a autonomia financeira que garante a política administrativa. Respeitaram na circulação de bens e serviços, criaram ou mantiveram 3 tributos, na industrialização para a indústria, para o governo federal, o IPI, para a circulação de bens e serviços em nível de comércio, para os estados e para os municípios, os serviços através do ISS. Circulação de bens e serviços contemplados as 3 esferas da federação, num país que teve dificuldades de formalizar uma federação, porque o Brasil sempre foi um país unitário, unitário durante o tempo da colônia, unitário durante o tempo do Império, e nunca chegou a ser, desde 1889, uma federação, porque as províncias transformadas em estados tiveram sempre uma centralização. São Paulo e Minas dominavam o país desde 89 até 1930, contra
essa concentração café com leite, que definiam quem seria o presidente independente das eleições naquele período. Getúlio Vargas reagiu, mas criou uma ditadura até 1945. Houve uma tentativa de formar uma federação de 46 a 64, mas nós tivemos, enfim, uma série de turbulências e voltamos de novo a ter um Estado extremamente centralizado, com os próprios governadores sendo indicados pelo presidente da República, de 64 até 85. Então, quando se discutiu na Constituinte, durante aqueles 20 meses, que eu acompanhei até para comentar com o Celso Bastos, em 15 volumes, 10.000 páginas, a Constituição durante 10 anos, mas em contato permanente até hoje, tenho com o Bernardo Cabral. Nós pertencemos ao conselho que ele preside, o Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, e ele participa do conselho que eu presido em São Paulo, da Federação do Comércio, Conselho Superior de Direito. Nós pretendíamos, com Ulisses Guimarães, que assistia palestras minhas sobre sistema de governo, sobre parlamentarista, sabe, Ulisses, que eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, até porque presidi um partido político do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, que era o Partido Libertador, do Alpira, Mendissá, Josafá Marinho, Paulo Brossard, etc. A luta foi para termos uma federação. E quando se falou em autonomia política e financeira, pela formação municipalista do Brasil, se colocou o municipalismo como um elemento tão importante ao dar ao município a condição de entidade federativa. Então, se criou com a possibilidade maior de termos a segurança da tríplice autonomia, a autonomia política, administrativa e financeira, de uma federação que estava sendo conformada pela Constituição de 88. Ora, houve uma contribuição, os senhores conhecem a contribuição de melhoria, mas uma extraordinária contribuição de pioria de todos os nossos congressistas de 88, aos temas que eu gostava bom, em novas emendas, em penduricários que foram sendo colocados para aumento de receitas, que desfigurou um pouco o sistema que teria que ser um pouco reorientado. Em 2012, o presidente Sarney, percebendo isso, quando era presidente do Senado, ele constituiu uma comissão que também a nós continuava dando desconforto. Ele nomeou uma comissão do Senado denominada Comissão dos Notáveis, para repensar o Pacto Federativo, nas quais havia a presidência de Nelson Jobim, havia a relatoria de Everardo Maciel, mas elementos, enfim, que entendiam direito tributário, Paulo de Barros Carvalho, Bernardo Api, o próprio Luiz Roberto Barroso lá participava, e eu era um dos 13 nomeados pelo... Nós discutíamos como voltar a enxugar um sistema que era bom em 88, que foi sendo deteriorado, desfigurado com as diversas emendas. E apresentamos uma proposta que nos pareceu, para solucionar o principal problema, que era o problema de guerra fiscal, nos pareceria uma proposta extremamente palatável, que solucionaria o problema e evitaria as distorções da guerra fiscal. Qual foi a nossa proposta? A nossa proposta, levada com Luiz Roberto Barroso, com Bernardo Api, com todos apoiando, foi por unanimidade, a proposta depois de 6 meses de trabalho. Nós apresentamos o seguinte: vamos permitir que, por 2/3 do CONFAS, e não pela unanimidade do CONFAS, para mudarmos a legislação na Lei Complementar de 75, seria possível a concessão de incentivos fiscais, nas seguintes condições: 4 pré-requisitos. O primeiro deles só para a indústria. Se nós queremos desenvolver uma região que é uma região menos favorecida, não tem sentido dar incentivos fiscais para importação de produtos. Não tem incentivo fiscais para, enfim, um mero comércio. Agora, para a indústria, sim, para crescimento. Para isto, seria possível por 2/3.
Segundo lugar, independente disso, o incentivo só poderia ser por 8 anos, para não termos os incentivos perpétuos, que agora pode durar por mais 50 anos, em função dos privilégios que foram dados nas emendas aprovada como emenda constitucional no Senado, que agora depende da Câmara dos Deputados, mas por Eduardo Braga, que, enfim, acrescentou novas exceções, mas que, na verdade, preservou incentivos fiscais, talvez numa extensão muito maior. Nós damos 8 anos para o incentivo fiscal. Terceiro lugar, se era para desenvolvimento de uma região, não teria sentido dar incentivos fiscais para estados que estavam com um nível de PIB elevado. Então, para que o Estado pudesse dar incentivos fiscais, teria que haver, pelo menos, uma renda per capita mínima abaixo da renda per capita mínima média do país. Então, era a região que realmente precisaria ser desenvolvida. E o quarto ponto, ter uma alíquota mínima de 4%. O que vai dizer, daria incentivos fiscais, um ICM normalmente de 18%, mas o Estado de origem cobraria 4%, até para incentivar um controle perfeito daquela cobrança. Foi entregue, evidentemente, com todas as honras, com televisão, com discursos, foi recebido pelo presidente Sarney, enfim, por uma amizade que vinha de muito tempo. Eu não era o presidente da comissão, o presidente era o Nelson, mas, enfim, fui eu que falei, ele que me pôs lá na televisão. E, evidentemente, entregamos, e deve estar dormindo essa proposta na gaveta de algum senador eleito ou já não mais senador da República. Daí começou-se a discutir a proposta do Bernardo Apier. Nessa proposta do Bernardo Apier, ele foi algumas vezes ao escritório, discutimos em alguns simpósios, o que era a essência da proposta do Bernardo Apier. O Brasil teve um processo de redução da industrialização nos últimos anos, na década do regime militar, nós tínhamos crescido em nível de exportação de produtos industriais. Nós fomos perdendo competitividade. Então, eu disse, nós temos que manter a mesma receita, mas temos que beneficiar a indústria. O sistema financeiro necessariamente foi beneficiado, porque eles entendem que são médios trocadores de dinheiro, e à custa do setor de serviços, da agropecuária e do comércio. Então, a essência, porque indústria paga IPI, COFINS, PIS e ICMS. O comércio só paga ICMS, PIS e COFINS. O serviço só paga ISS, PIS e COFINS. Então, você vai unificar todos e, aumentando a tributação dos setores de agropecuária, de serviços e de comércio, nós poderemos manter um equilíbrio em que a indústria vai pagar a mesma coisa. Retirando o IPI, transformando em imposto seletivo, nós não temos ainda o perfil, mas, na prática, reduzindo sensivelmente e fazendo com que um advogado que tem um escritório um pouquinho mais importante, entende, enfim, que tem um grupo de advogados trabalhando com ele, venha pagar muito mais IBS criado, ICBS, do que com a indústria. Porque os setores da advocacia não excepcionados, entende, não vão poder compensar nada. E os setores da indústria vão poder compensar todos aqueles serviços que vai receber. Evidentemente, eu já dizia, e fizemos um congresso no mês de maio, aqui em São Paulo, sob a direção de Paulo Aires Brito. Paulo Aires, o filho do Aires Fernandes Barreto, Paulo Aires Barreto, na qual todos os grandes especialistas de direito tributário ficaram preocupados com o projeto apresentado de reforma tributária. Primeiro, porque acabava a federação, que indiscutivelmente a autonomia financeira iria para o espaço. Segundo, porque era um projeto de princípios gerais. Terceiro, um projeto baseado exclusivamente em termos de uma alíquota única para tudo.
Quarto, beneficiando a indústria e trazendo uma tributação enorme para os outros setores. E quinto lugar, entende? Sem nenhuma projeção dos impactos que haveria em todos os segmentos de natureza econômica no país e, ao mesmo tempo, de todas as entidades federativas dos 5.569 municípios, dos 26 estados do Distrito Federal e da União. Eram princípios gerais. Vamos dar os princípios gerais, mudar todo o sistema e vamos apresentar um novo. E o projeto não saía, tínhamos apenas... E o presidente Arthur Lira, numa semana, ele conseguiu colocar o prazo, e com os gênios que nós temos no Congresso Nacional, eu confesso que tenho uma certa dificuldade ainda, apesar de 65 anos, mas deputados, em 48 horas, entenderam completamente o projeto, aprovaram, com as exceções necessárias para negociar. Vai ser 2 ou 3 horas antes de ser aprovado, ainda tinham exceções. Então, aquele princípio de uma única alíquota, sem exceções, foi pelo espaço. Segundo ponto, essas exceções, que a agropecuária conseguiu redução de 60% da alíquota básica, alguns setores, como turismo, como esportes, etc., em alguns setores representa aumento de tributação. Sentíamos ainda qual seria a alíquota básica do IBS, do novo IVA, do Imposto de Valor Agregado, e as exceções foram sendo colocadas e criou-se, naquela ocasião, um conselho deliberativo, um conselho federativo, dividia em 54 conselheiros ou delegados, 27 representando 5.577 municípios e 27 os 26 estados do Distrito Federal. Uma função muito simples, de arrecadar e distribuir o tributo, mudando o sistema de origem para destino, sem saber qual seria o impacto de qualquer alíquota no destino, dizendo isso nós vamos fazer em lei complementares, etc., e as sessões abertas, a alíquota final, nós vamos dizer, para o setor não excepcionado. Aquilo foi aprovado a toque de caixas. O Rubens, que não entendia nada de trabalho, de tributário, levou 15 anos com Gilberto de Oacanto. Como os deputados entendiam muito, em 48 horas eles aprovaram aquilo. E os outros levaram 15 anos, mas os outros não entendiam nada e eles entendiam muito. E nós temos aí. Foi para o Senado. Eu dei uma palestra para o governo do Estado e para secretários, a pedido, 48 horas antes, na sexta-feira, antes de começar a discussão na segunda-feira. O próprio Tarcísio disse que iria se opor. De repente, foram para lá e concordaram porque entendiam que, nesse conselho, nós teríamos os estados e as entidades federativas com maior população, uma voz maior dentro do Conselho. Esse único argumento, eu tinha dito que nós iríamos ter necessariamente um aumento de cargo tributário por uma lógica cartesiana. Como dizem que havia estados e municípios que iriam ganhar com a nova tributação e que os que perdessem iriam ser compensados. Se uns ganham e outros não perdem, quem perde é o contribuinte. Alguém tem que pagar. Ou você pede dinheiro emprestado para o mercado, ou pega um aumento de tributação. E nós começamos a discutir, foi-se para o Senado retirou esse benefício que se dava aos estados mais populosos, obrigando aí o Estado, aquilo que tinha se dito depois da minha palestra lá no Palácio do Governo, os estados a fazerem uma declaração que nós teríamos uma guerra fiscal pior se fosse aprovado na Câmara aquilo que foi aprovado no Senado. E aquilo que eu disse de aumento da carga tributária, que eu disse que nós vamos ter, quando a CBF entrar em vigor em 2026, o ICMS, o IBS em 2029, e os dois sistemas juntos, para simplificar, nós vamos trabalhar até 2033 com 2 sistemas,
nós teríamos um aumento de carga tributária. Só que eu fiquei velho, não tinha percebido que eu era otimista em relação ao aumento. Porque eu disse que nós vamos ter aumento a partir de 2026. Mas agora já sei que vai ser aumento a partir de 2024. Porque é um dispositivo que diz o seguinte: como no sistema haverá aquele fundo de todo ano de 60 bilhões até 60 bilhões para compensar a produção dos estados, como vamos ter um sistema que não sabemos qual é. Por essa razão, dizia o Bernardo Apino, num dos debates que tivemos esse na Fiesp, que era por isso que era necessário manter os dois sistemas, reduzindo gradativamente as alíquotas de um, com aumento de outro, e, ao mesmo tempo, entende, preservando princípios, o que vale dizer. Para simplificar, nós vamos viver com dois sistemas até 2033. Mas o que é mais interessante, por isso eu acho que os senhores aqui não vão ter nenhuma queixa de trabalho no futuro, para simplificar o texto constitucional, eles criaram um texto constitucional na Câmara de 3 vezes mais dispositivos constitucionais do que nós temos no sistema atual, que eles consideram complexo. Agora, os senhores percebem que são princípios constitucionais, normas constitucionais, regras constitucionais, que terão que ser, através de legislação complementar, legislação ordinária, interpretações. Então, para simplificar, nós temos o seguinte: até 2033, por 10 anos, nós vamos ter os dois sistemas. Para simplificar, nós vamos ter um sistema com 1/3, que é o atual, dos princípios, regras e normas constitucionais, e um novo sistema que, no Senado, aumentou de 3 para 4 vezes o número de dispositivos em relação aos dispositivos constitucionais da atualidade, com criação moderna de tudo o que vai representar um imposto bem-serviço. Todos aqui que são mais idosos, mas todos eu vejo com cabelos pretos, alguns também já perderam os cabelos como eu, mas, de acordo, a verdade é a seguinte: nós sabemos que, para o Supremo definir o conceito de circulação, de mercadoria e de operação, 3 palavras do imposto relativo às operações de circulação de mercadoria, levou 30 anos. Agora nós vamos ter tudo novo. Tudo novo com 3, agora, se for aprovado na Câmara, 4 vezes mais dispositivos. E por que vai haver aumento? Porque é um dispositivo seguinte: como passamos para o regime de destino, e no regime de destino nós não sabemos o que os estados vão perder ou ganhar, e como esse agora comitê diretor, esse comitê irá fazer com que haja a arrecadação e a distribuição, para se saber e não se perder durante 50 anos, vai se levar em consideração, para o IBS, que entra em vigor em 2029, a média de 2024 a 2028 da arrecadação do ICMS nos estados. Se essa média for elevada, é evidente, de 29 até 78, ou de 33 até 78, nós teremos sendo compensados os estados que perderem pela adoção do regime de destino, com base na média da arrecadação de 2024 a 2029. O que é que os estados estão fazendo? Os estados do Sul, que acreditavam que poderiam dominar, porque tinha sido acrescentado pelo Arthur Lira, o que levou pelo governador Tarcísio a mudar até de posição, perceberam que aquilo não foi aprovado no Senado. Então, vamos aumentar o ICMS agora. E já estão os estados do Sul, que foram prejudicados na emenda do Senado, projetando um aumento do ICMS em 2024, para terem uma média de 2024 a 2028
capazes de serem compensados até 2029. Então, os senhores estão percebendo, fizeram um projeto em que nós não temos textos de lei complementar, textos de lei ordinária, que fulmina essa federação, porque é um comitê. A competência legislativa, a competência tributária, essa competência tributária deixará de ser de estados e municípios, porque tanto o CBS quanto o IBS tem que ser aprovado pela União. E tem que ter o mesmo regime. CBS da União entra em vigor em 2026 e o IBS dos estados e municípios em 2029. Quando se fala assim, entende, dual, o sistema não é um sistema unitário. São dois rótulos diferentes para o mesmo regime jurídico, para a mesma sistemática jurídica, com problemas incomensuráveis que serão, por exemplo, em relação a estados e municípios, como é o IBS, um conselho que vai examinar, não se sabe como é que se vai discutir administrativamente quando a quebra de receita de estado ou de município em relação ao mesmo imposto. Então, tudo isso nós não temos, mas foram aprovados em princípios constitucionais sem que tivéssemos noção nenhuma dos impactos. E, por essa razão, é que vamos ter que manter os dois sistemas para ver como é que esses impactos funcionam setorialmente e em relação às entidades federativas. Então, a única coisa que eu posso garantir, ao terminar, para ficarmos rigorosamente dentro do tempo que me foi dado, já ultrapassei 2 minutos, dizer o seguinte: o que é certo é que não faltará trabalho para os tributaristas. E o que é certo também é que haverá um aumento de carga tributária. E o que é certo também é que as empresas terão um grande problema de complicação para a aplicação do sistema. Roberto de Campos dizia, eu era muito amigo do avô do presidente do Banco Central, até o meu primeiro livro, Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, escrito em 1971, foi prefaciado pelo Roberto avô. Roberto Campos dizia, o grande problema do economista é que o economista quer ver se na teoria dá aquilo que é bom na prática, se a economia aceita o que a prática demonstra que é bom. E nós tivemos um projeto econômico feito, entende, esquecendo que se nós pegássemos o que esses pais de direito tributário fizeram e apenas enxugássemos tudo aquilo que foi criado de distorções do sistema, porque isso de dizer, não, nós saímos do IVA, do imposto CMS, ISS com uma série de exceções, PIS/COFINS com uma série de exceções, mas elas estão sendo abertas. Todo o setor não excepcionado, a meu ver, ouçam, terá uma alíquota superior a 30%. Se nós considerarmos o PIB brasileiro dos últimos 4 anos, se considerarmos a receita em relação ao PIB de ICMS, ISS, PIS e COFINS, nós teremos 11,8% do PIB. Para manter esse nível de receita, todos os segmentos serão atingidos, menos a indústria, porque ela deixa de pagar IPI. O que vale dizer, a agropecuária vai passar de 4,5%, mesmo com a redução de 60%, para 10% ou 12%. A advocacia, que pagava uma taxa única de ISS e mais 3,65% de PIS/COFINS, vai passar, mesmo com a redução de 30%, com um IBS de 21%. O cidadão vai deixar de ter escritórios de advocacia, melhor ter advogados individuais, para cair num regime simples e não terá que fazer uma reestruturação. E todo o setor de serviços, porque o setor de serviços pagava no máximo um ISS de 5% e vai pagar um IBS, no setor não excepcionado, de 30%. Então, para o contribuinte em geral, o que eu posso garantir é que dias piores virão. Para nós, advogados, eu tenho a impressão que teremos bastante trabalho. Muito obrigado.